Vamos lá. Ageu capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece? Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações e sempre acha assim: nossa, minha vida tá tão complicada, parece que as coisas nunca vão melhorar, parece que eu ando e estou sempre no mesmo lugar. E a grande verdade é que Deus ele nos dá uma promessa aqui através dessa palavra, que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. O que isso quer dizer, Cláudia? É que às vezes a etapa que você está vivendo neste momento não vai dizer exatamente como você estará amanhã. Pela nossa natureza ser muito precipitada, nós somos muito específicos em às vezes ser categóricos e afirmar baseado na estação que nós estamos vivendo hoje. Como o mundo natural tem 4 estações, a nossa vida também não é feita só de uma estação. Existem momentos de alta, momentos de baixo, momentos de rir, momentos de chorar. Assim como a própria palavra diz em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para cada coisa, assim também é um tempo determinado para as coisas que nós vamos fazer. Então é importante que a gente olhe e passe a observar como que nós queremos que as coisas fluam na nossa vida. É através dos nossos olhos naturais ou através dos olhos da fé, acreditando que a segunda etapa vai ser muito mais assertiva do que a primeira. A segunda etapa nos trará resultados melhores do que essa. Então, a primeira pergunta que eu abro aqui para você é: por que a segunda etapa será melhor do que a da primeira? E aí existe até um texto no próprio livro de Ageu, no capítulo 1, que é o capítulo anterior ao que nós lemos, que ele diz assim, porque Deus manda nós aplicarmos o nosso coração no caminho. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está tão aplicando o nosso coração na chegada, a gente está tão focado assim, como que vai ser quando eu chegar, como que vai ser quando eu tiver o emprego dos sonhos, como que vai ser quando eu tiver o carro dos sonhos, como que vai ser quando eu tiver o dom que eu estou buscando, como que vai ser, sem aplicar aquilo que nós precisamos aplicar no caminho presente. Porque a grande verdade é que para chegar no topo da montanha, se você não observar o caminho, se você não aproveitar o trajeto, quando você chegar lá, com toda certeza você vai estar muito cansado e a sua expectativa vai estar tão alta que você não vai conseguir aproveitar. Que a bênção que você deveria usufruir, você vai estar reclamando, dizendo: nossa, eu me esforcei tanto para só isso aqui, porque realmente nós passamos a vida, às vezes, numa síndrome do espelho. Toda hora eu olho, eu quero mais, nunca estou satisfeita. E a grande verdade é que o convite de Deus é para que a gente possa aplicar o nosso coração no caminho, para que a gente consiga aceitar e entender cada etapa. Eu não estou aqui falando de nos conformar, até porque Deus não espera que a gente se conforme com as situações, Ele espera que a gente busque, que a gente lute e que a gente ore buscando em Deus aquilo que nós queremos, mas também para que possamos ter maturidade de entender em que fase eu estou. É numa fase amarga? Então eu tentarei extrair o melhor desse amargo, tentando observar o que eu preciso aprender. É um momento de felicidade, então eu vou levantar e observar aquilo que me faz feliz. Eu vou aproveitar aqui sem ficar pensando na próxima viagem, no próximo emprego, no próximo carro, e sim viver o tempo presente, porque no momento em que eu vivo o tempo presente, eu consigo que as minhas expectativas aumentem, sim, mas não só no resultado final, e sim no caminho, assim como a palavra nos ensina para aplicar o nosso coração no caminho. Agora, uma segunda pergunta que eu tenho aqui para você é: por que o povo alcançava pouco, mesmo tendo já uma mente focalizada no muito? Por quê? Porque estavam somente focando no crescimento pessoal, esquecendo-se da obra. A grande verdade é que às vezes a gente passa falando de uma vida do evangelho
onde a pessoa deveria ter empatia para com o irmão, empatia para com o próximo, empatia para aquele que é mais fraco. E a grande verdade é que muitas vezes a gente prega isso, mas essa não é uma realidade natural nossa. Nós estamos sempre focados no que eu quero, no que eu preciso, na cura que eu preciso, na oração que eu quero, no carro que eu quero, na casa que eu quero, e nada disso está errado. Até porque Deus pode fazer por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porém, quando o povo ele só focava nas coisas deles e não focavam na obra de Deus, eles já tinham a mentalidade de crescimento, a mentalidade de abundância, mas eles não conseguiam alcançar. É a mesma questão da metáfora aqui de um bolo. Vamos dizer que eu chegue para você e fale: olha, eu vim fazer um bolo, e eu chego na sua casa com apenas com pó royal, um exemplo. E aí você vai falar: ué, vai fazer o bolo só com ingrediente? Com certeza, ter a mentalidade de abundância, de crescimento é importante, mas só um ingrediente não faz o bolo. Então é importante que a gente comece a desenvolver dentro da receita para a felicidade, da receita para a intimidade com Deus, quais ingredientes eu tenho na minha lista e quais ingredientes eu preciso buscar. Porque a responsabilidade de entregar os ingredientes que nós precisamos para a caminhada não é de Deus, é nossa, de buscar em Deus e receber. Porque Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele conhece tudo, mas ele precisa de uma atitude nossa para que ele possa nos entregar aquilo que nós queremos ou precisamos. E basicamente também, Deus, pela sua onisciência, onipotência, ele conhece a intenção do nosso coração. Então eu preciso estar preparada para receber certas coisas. E se eu não for à busca dessas coisas, com certeza eu não vou dar valor. Porque a grande verdade é, se a gente for olhar para a sociedade atual, muitos jovens que ganham as coisas de formas fáceis, eles não dão valor. Porque como foi muito fácil para eles aquilo ali, qualquer dificuldade, qualquer coisa, eles descartam e colocam em segundo plano. E Deus, por nos conhecer, saber que essa é a nossa natureza, ele busca em nós um coração que queira buscar nele as respostas que nós precisamos para as nossas necessidades. Então, assim como o povo já tinha um ingrediente que era a mentalidade, que nós possamos encontrar o ingrediente que nós já temos e buscar em Deus os próximos ingredientes que nos faltam. Agora, a terceira pergunta: qual era a esperança para o povo? Que mesmo o povo colhendo as consequências, Deus estava com eles. Então, às vezes a gente passa por situações onde durante anos a gente está patinando, ou está errando, ou está parando, mas existe uma esperança para a nossa vida, que Deus, ele está conosco mediante as nossas dificuldades. Quando Deus encontra em nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrepende e devolve para Deus aquele sincero arrependimento, querendo que Ele nos abençoe, que Ele trabalhe em nossas vidas, que Ele consiga nos perdoar, certamente Ele estará conosco, mesmo quando nossos pés vacilarem. Ele será a mão que nos levantará do charco do pecado, até porque Deus, ele não deseja que a gente fique caído, e sim que nós possamos ter força e ousadia de pedir perdão com sinceridade para que Deus possa nos levantar. Agora, a última pergunta: por que a glória da última casa será maior do que a da primeira? Isso é muito importante. No momento que a gente traz o diagnóstico, é quando a gente fala sobre o tempo da lei, né? Quando as pessoas falam: não, agora a gente está no tempo da graça, e eu concordo com isso. Mas no tempo da lei, a lei, ela veio para nos apresentar os nossos pecados, os nossos erros. É como se eu tivesse em frente a um espelho, tivesse feito uma refeição, a minha boca sujasse, eu olho na frente do espelho e digo: nossa, minha boca está suja, mas ela não traz uma solução. Mas a graça, sim, através da morte de Cristo, ela nos trouxe uma solução, que é uma vida em direção a Cristo, para que haja salvação. Então, a partir daí, a glória da última casa será muito maior do que a da primeira, porque nós temos conscientização de onde e de como nós estamos. Então, assim como nós precisamos de clareza, essa conscientização vai nos trazer uma clareza como está a nossa vida e onde eu devo melhorar, onde eu devo aperfeiçoar e onde eu devo buscar em Deus aquilo que é fraco em mim. Até porque, certa ocasião, quando Paulo ora
pedindo a Deus que liberte ele daquele espinho na carne, o que é respondido para ele? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem muitas coisas em nós que cabe a nós mudarmos, mas aquilo que nós conseguimos, nós entregamos para Deus, não responsabilizando Deus, mas sim buscando em Deus um escape, uma saída e uma solução para aquilo que nós precisamos. O segundo passo pelo qual a glória da segunda casa será maior do que a da primeira é que nós passamos com a experiência a aceitar as estações da vida. Nem sempre na nossa caminhada cristã será chuva ou será só sol, será mesclado. Haverá dias nebulosos, haverá dias ensolarados e haverão dias nublados, mas nós precisamos entender que em cada estação Deus poderá nos ensinar uma lição e a partir dessa lição o nosso testemunho poderá transformar a vida de outras pessoas. O terceiro passo será romper com o que nos puxa para trás, para nós vivermos uma segunda etapa, uma glória da segunda casa maior do que a da primeira, é nos afastar, vamos romper com tudo aquilo que nos leva para trás, que nosso espinho na carne possa ser trabalhado através de jejum, através de oração, através de busca com Deus, para que a nossa vida seja aliançada com Deus e não só com o pecado. E depois ser feliz antes de ter. É muito importante a gente entender que no mundo materialista que nós estamos, a maioria das vezes nós queremos só festejar quando temos algo, mas na verdade Deus busca em nós um coração feliz e grato por aquilo que nós já temos, e acima de qualquer coisa material nós temos a presença de Deus, e quanto mais próximos nós estivermos de Deus, nós entenderemos que as coisas desse mundo elas passam a ser apenas agregados à nossa necessidade terrena, mas que a presença de Deus é muito valiosa. Depois disso, e por último, cuidar da sua vida sem esquecer do reino. Assim como o povo já tinha uma mentalidade e mesmo assim não conseguia transbordar, porque eles só pensavam no próprio umbigo, que a gente também não possa nos perder somente nas coisas desse mundo e nas nossas coisas, mas possamos investir tempo no reino de Deus, acreditando que Deus tem uma excelente recompensa para a nossa vida. Porém, além dessas recompensas, nós já temos a alegria da salvação em Deus, que isso ninguém pode nos tirar. Então, que nós possamos correr ao caminho de Deus para buscarmos a glória da segunda casa, e que mesmo que não seja uma casa terrena, mas sim uma casa celestial, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós moraremos num lugar lindo, que lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá nada de ruim que nós temos aqui nesse mundo, porque Deus nos espera. Afinal de contas, o nosso aprendizado das situações que nós passamos, eles precisam nos dar uma vida autêntica, para que através da nossa vida autêntica nós possamos levar o nosso testemunho para o nosso próximo, para as pessoas que ainda não conhecem a luz de Cristo, nós possamos ser essa luz. Porque ao mundo não existe Bíblia, a nossa vida é um livro aberto para que elas possam ler. E que mensagem as pessoas do mundo estão lendo sobre a nossa vida? Então, que nós possamos pensar sobre isso e agradecer a Deus por nos dar a oportunidade diariamente de viver um pedacinho do seu reino aqui na terra. Ótimo dia, pessoal!